Olá, bom dia, amigos e amigas do canal Dica de hoje. Meu nome é Daniel Nigri, hoje é dia 1º de fevereiro de 2017, começando aí mais um mês e hoje mais um vídeo do nosso canal. Algumas pessoas têm me perguntado por que eu não invisto igual o Warren Buffett, né, que é o Value Investing, investimento em valor, e eu prezo tanto por empresas que crescem o lucro. Então eu tentei fazer aqui um estudo, é óbvio que ele não é conclusivo, eu só peguei algumas empresas como exemplo, tá? E longe de eu querer falar que ele também está errado, óbvio, né? O cara já demonstrou aí que ele, poxa, ele investe super bem, já tem 50 anos no tempo mostrando resultado. Mas eu acredito muito mais como estratégia em pegar empresas que crescem o lucro, como eu sempre falei, que crescem a receita, que gerem cada vez mais valor ao acionista. E a gente vai tentar ver isso, tá? Na planilha aqui que a gente fez, que eu fiz agora. O que eu fiz, tá, gente? Primeiro para vocês entenderem. O que acontece? Eu peguei aqui uma lista de ativos que em janeiro de 2010 eles tinham um peso percentual no índice Bovespa muito pequeno, tá? Excluindo a YouTube, Cielo e BVMF3. As outras todas eram muito baixas. Eu peguei todas as empresas abaixo de 0,80% no índice. E aí eu peguei essas empresas, eu excluí algumas que já não existem mais. Então tem a ALL, a LLX, a TAM 4, algumas empresas dessa deixaram de existir, tá? A Eletropaulo, por exemplo, a que existia era Eletropaulo 6, hoje em dia ela não é mais negociada. Enfim, tem algumas coisinhas aqui, mas o exercício aqui, a planilha ficou bem interessante. Lembrando que essas planilhas que eu mostro no vídeo, eu posso vender elas a partir de depósito, é só mandar um e-mail lá pro dica de hoje 7@gmail.com, valor barato de R$ 20, mas até para ajudar o canal, quem puder ajudar aí. Então, gente, vamos lá, vamos começar. O que eu fiz? Aqui eu botei 2010, mas seria o 2009, no caso, 31/12/2009. Então, por exemplo, Cosan tinha esse preço, tinha esse retorno sobre patrimônio líquido. E aí o que acontece? Eu acho que vocês lembram lá de um vídeo que a gente fez de valor intrínseco, tá? Pela fórmula de Graham, que é uma das formas, né, que o Warren Buffett ele investe. Óbvio que não é só essa. Eu acho que para ele o fato de conversar com o controlador da empresa, ou conversar com a administração, com o conselho e tudo, é muito mais importante do que os números do balanço, tá? Mas ele sempre falou que ele usa a técnica do value investing, que ele gosta de comprar empresas baratas, que estejam baratas, né, que estejam abaixo do valor intrínseco delas. Então eu calculei o valor intrínseco de cada uma dessas. Lembrando que naquele vídeo a gente viu que ele pensava em um preço sobre lucro no máximo de 15 e um preço sobre valor patrimonial de 1,5. Por isso que naquela fórmula tinha a raiz de 22,5. Então a gente pode pegar aqui, ó, e botar assim, ó, do menor para o maior. Menor seria o melhor, né? Quanto menos, mais barata, e quanto mais cara. Então, dentre todas essas aqui, a B2W seria a pior, a Lojas Americanas seria a segunda pior, no critério dele, tá? Um dos critérios dele. E a Eletropaulo teria sido a melhor nesse caso, a CESP e a Copel. Primeiro, para começar, olha, a gente acaba tendo aqui 3 empresas de distribuição de energia juntas, em 2010 ainda. Quer dizer que tinha um preço sobre valor patrimonial baixo e preço sobre lucro baixo também. E aí, o que aconteceu com todas essas 6 empresas aqui que entrariam? Essas 6 empresas aqui entrariam abaixo do 22,5. Elas tiveram esses crescimentos de lucro aqui, tá?
A CESP, inclusive, não tem número aqui porque ela passou a ter um prejuízo aqui no anualizado do terceiro trimestre. Então, eu não tinha como calcular aqui crescimento de lucro. Embora aqui, ó, crescimento de receita, ó, várias das empresas aqui, ó, 3 empresas tiveram redução da receita. A gente viu, né, já em alguns vídeos que a área de distribuição de energia sofreu muito com a nova regulação. E a gente vê aqui essas empresas que eram consideradas baratas e que realmente eram baratas e que 2 delas caíram de valor nesse período, 2 delas subiram o dobro e 2 delas mais ou menos ficaram iguais. Mas a gente vê aqui que ele perdeu várias empresas aqui que poderiam ser boas, né? Que subiram bastante o preço. As principais, inclusive, ficaram de fora. Então, o que acontece? Tá? Eu prefiro não apenas procurar empresas baratas. É óbvio que se a empresa estiver barata, é melhor ainda. Eu pretendo procurar empresas que crescem o lucro, que deem cada vez retorno maior para o acionista. Inclusive aí na segunda noite saiu o resultado de Cielo e a gente viu, né, uma empresa que, por exemplo, não está na minha carteira, mas que, pô, você vê que o, sobe o lucro sempre. E a gente vai ver isso aqui agora. Então vamos lá, crescimento dos lucros, tá? Do maior para o menor agora, porque é melhor. Ó, a Cielo entra aqui, ó, tá vendo? Em 1, 2, 3, 4, quinto lugar. Para deixar 6 de novo, vamos pegar essas 6 aqui, ó, são as 6 primeiras por crescimento de lucro. Cosan, Lojas Renner, Braskem, CCRO, Cielo 3 e Itaú Unibanco. A pessoa que tivesse pego essas 6 empresas em 2010 que cresceram lucro, elas teriam tido essas variações de preço aqui. Vocês prestem atenção que quando a empresa cresce muito o lucro, cresce aqui os preços. Óbvio que tem exceção. A gente vê aqui que loja americana passou do lucro para o prejuízo aqui, ó, menos 55% e subiu 85%. A BVMF3 caiu o lucro 87% e subiu o preço 98%. A CPFL também caiu o lucro, mas subiu 99%. Mas a gente vê que sempre tem um motivo, entendeu? Elas aqui, ó, a JBS, ela subiu 33% mesmo entrando no prejuízo. Por quê? Subiu a receita 412%. Então, resolvendo uma situação, ela está conseguindo vender para ir, entendeu? Ela está conseguindo vender para depois no futuro poder crescer o lucro. Eu não gosto de comprar assim, se ela resolver o problema, aí ela vai dar lucro. Eu não gosto desse se. Eu gosto da empresa que já dá lucro. Tá? E a gente vê aqui que cresce. Então vamos lá, vamos pegar aqui. Cosan. Cresceu os lucros 205%, mas o preço só subiu 107%, porque as receitas não subiram tanto. Provavelmente esse lucro aqui a gente teria que analisar mais de perto. Pode ser que está sendo inflado por algum motivo. Lojas Renner, 204% de crescimento do lucro. Crescimento de receita, 168%, foi a que mais subiu. Porque é muito bom, quando cresce a receita, o lucro cresce mais. Quer dizer que ela está conseguindo ganhar na economia de escala. Já a Braskem é o oposto, ó, cresceu o lucro 199, mas a receita cresceu 218. O preço já subiu um pouco menos. CCRO também, ó, não ganhou na economia de escala, subiu a receita um valor e o lucro subiu menos, ó, também não ganhou na economia. Entendeu? E assim por diante. Ó. A Cielo, por exemplo, é uma exceção a essa regra. Mesmo tendo subido menos do que o crescimento da receita, ela subiu muito. E Itaú Unibanco, a mesma coisa, cresceu bem, etc. Tá? Então, aqui a gente tem o 2016 também, para não demonstrar tudo. Tá? A gente vai ver que ao longo do tempo algumas empresas ganharam retorno, outras perderam, é super normal isso. Mas o que eu queria mostrar? Ó, aqui está como crescimento de lucro, as empresas que mais cresceram lucro. Olha que interessante.
Cosan aumentou a participação dela no índice, Lojas Renner aumentou, Braskem aumentou, CCRO aumentou, Cielo aumentou, Itaú Unibanco aumentou. Essas 6 são as que mais cresceram. Aí começa as que cresceram um pouco. Copel já diminuiu, CPFL subiu um pouquinho, Cyrela caiu bastante, Natura caiu. E aí começa dos prejuízos já, BVMF 3. Não, BVMF e Eletropaulo ainda é lucro. Mas ó, BVMF ficou igual, Eletropaulo saiu do índice, e aí começa os prejuízos. Ó, CESP e B2W saíram do índice, e essas duas aqui são a exceção por terem crescido muito a receita, que a gente já viu isso antes. E aí eu fiz aqui um quadro comparativo na outra planilha, que é o seguinte. Aqui eu tenho o Value Investing, da pessoa tendo pego aquelas 6 empresas só por esse indicador, né, do Value Investing. Também o Value Investing não é só esse indicador, mas por esse indicador ela teria pego essas 6. Eu não imagino que uma pessoa iria montar uma carteira com 3 distribuidoras de energia também, mas enfim. Isso aqui é só um modelo, é só um exemplo. Se ela botasse no investimento inicial R$ 1.000 em cada uma, esperasse os 7 anos, acordasse, não olhasse nunca o home broker e resolvesse vender agora no dia 1º de janeiro de 2017 na abertura do mercado, ela teria feito 7.500, quer dizer, teria aumentado 25% em 7 anos. Seria um resultado pífio, né, para esse tempo todo. Enquanto isso, se ela pegasse aquelas ações de crescimento, de lucro, que são essas aqui, que eu mostrei, essas 5, a gente vai ter aqui, Cosan foi de 1.000 para 2.000, Lojas Renner de 1.000 para 3.600, Braskem, etc. Tá? Deu 15.693, os 6.000, quer dizer, um aumento aqui de 160% em 7 anos. Deixa eu ver aqui, ó, 170% é 15,48% ao ano. Então, mais ou menos uns 15% ao ano, que é bem interessante, né? Nesse período, o CDI deve ter ficado entre 10% e 11% ao ano, quer dizer, a pessoa poderia ter ganho 15% ao ano num período de muita crise no Brasil, num período que a Bolsa caiu 4 anos dos últimos 6, e eu acho que seria bem interessante. Só tem uma ressalva que eu quero fazer em relação a esse vídeo, que é o seguinte, aqui, tá? Nesse modelo, eu já usei as empresas que cresceram lucro. Então, obviamente, elas variaram o preço para cima, né? Como se eu já soubesse quais iam crescer os lucros. O ideal seria que eu fizesse, igual eu fiz aqui em 2010, eu pegasse as empresas, o lucro delas de 2006 a 2009, por exemplo, ou 2005 a 2009, visse o aumento do lucro delas e pegasse essas, tá? Ou se não, eu pegasse essas 6 empresas aqui, que foram as que mais cresceram lucro, compro elas agora e a gente volta a analisar em 2023 e ver qual que ficaria melhor. Entendeu? A única ressalva que eu quero fazer em relação ao vídeo, porque aqui ficou mole, né, para o crescimento de lucros mostrar resultado, porque a gente já sabia quais eram as que iam aumentar o lucro. Normalmente, numa carteira com 6 ações, você vai acertar 4, talvez vai acertar 5, se você der sorte, entendeu? Mas é muito difícil você acertar 6 aqui, como a gente pegou as 6 maiores. Então, você vai acabar pegando talvez uma empresa dessa ou uma dessa que vai acabar puxando o teu resultado para baixo. Então, gente, é isso. Hoje o vídeo ficou um pouco mais curtinho. Lembrando que quem quiser comprar a planilha R$ 20, é só me mandar um e-mail lá que eu passo os dados bancários. Eu queria agradecer por vocês estarem assistindo o canal, por estarem compartilhando aí. Tem muita gente já conhecendo os vídeos. Já estamos chegando a perto de 3.000 inscritos no canal. A página do Facebook já passou de 700 curtidas. Também vale a pena
curtir lá. Na segunda noite mesmo eu já botei o resultado lá de Cielo, por exemplo. E eu acho que acaba tendo ali muita informação que eu acabo não conseguindo passar no canal. Queria agradecer aí a todos de novo. Muito obrigado. Boa noite. Bons negócios amanhã. Abraço.